Olá, meu nome é Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre o Ghost. Olha, deixa eu começar falando uma coisa pra você. Eu não sou pastor, eu não tenho igreja e eu não quero te convencer de nada. E antes de eu começar esse vídeo, eu quero fazer um trato com você. Eu vou ser respeitoso com você e eu quero que você seja respeitoso comigo. E quando eu falo de respeito, eu tô falando o seguinte: se você quiser escrever alguma coisa no comentário desse vídeo, eu te dou as boas-vindas para você escrever. Não tem problema nenhum. Só vou te pedir uma coisa e é parte desse trato. Da mesma forma que eu tô sendo respeitoso com você, seja respeitoso comigo. Porque se você não for, eu vou deletar. Ponto final. A segunda coisa desse trato que eu quero fazer com você é o seguinte, que eu quero propor a você. Eu me despi completamente da minha inclinação a ser preconceituoso com o Ghost. Então não tenho nenhum preconceito de ordem religiosa com essa banda. Da mesma forma, eu gostaria de pedir que você não fosse preconceituoso para comigo, porque muito embora eu esteja utilizando a Bíblia, e talvez a Bíblia seja algo que você ignore, despreze, não goste, não acredite, não importa. Eu vou utilizar as escrituras para embasar o que eu estou falando. E eu vou respeitosamente utilizá-la para que eu possa ilustrar. Então, por essa razão, eu vou te pedir para que você não seja preconceituoso e assista esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar 3 coisas para você que o Ghost nunca vai falar para você. E sabe por que eu falo esse negócio de você não ser preconceituoso? Por uma razão muito simples. Eu fiz um Reels aqui no meu canal, há um tempo atrás, em resposta a uma caixinha de perguntas que eu fiz no meu Instagram, que aliás, se você quiser seguir, segue meu Instagram lá que vai ser um prazer conhecer você. E essa resposta, a pessoa que me perguntou falou assim, olha, fala sobre Slipknot no contexto dessa série do satanismo na música. E a minha resposta foi assim, certamente essa banda não pode estar de fora. E com isso, eu não disse que eles eram satanistas, eu não disse que eles eram maus, eu não disse absolutamente nada. Mas eu recebi uma enxurrada de comentários agressivos de fãs, obviamente, xingando e falando mal de crente, ou seja, exibindo um preconceito tão pequenininho, sendo que eu não falei absolutamente nada da banda, nada, zero, não falei uma frase. Mas, no meio dessa enxurrada, que aliás é o Reels mais visto no meu canal, eu recebi um comentário de uma pessoa que eu pedi autorização para falar aqui nesse vídeo hoje. O nome dele é Iago Leão Ferreira, que ele foi de uma gentileza, como eu posso dizer, ele foi de uma classe, né, em se colocar, que eu achei muito bacana interagir com ele. Por uma razão, cara. E vou falar de coração, peito aberto. Eu não conheço nada, aliás, eu não conhecia nada de Ghost. Eu não tinha intenção de fazer essa banda agora, muito embora outras pessoas já tinham falado, Márcio, fala do Ghost, que eles são satânicos, etc. Porque, cara, peraí, já conhecia, né? Não posso falar uma coisa que eu não conheço. Mas eu deixei a ideia de fazer esse vídeo para trás. E quando eu interagi com o Iago, eu realmente nasceu no meu coração o desejo de fazer esse vídeo para você. E eu vou ler essa interação que a gente fez, que eu achei muito interessante. Ele respondeu, quando ele viu aquele Reels, ele respondeu assim, fala mesmo, querendo dizer, fala do Slipknot, da melhor banda de metal do mundo. Aí ele completa, fala do Ghost também, outra banda que eu amo. E aí eu respondi para ele, olá Iago, legal, pergunta, o que você mais gosta no Ghost? Qual álbum, qual música? Me ajuda a entender. Muito obrigado antecipadamente se você puder compartilhar comigo. E aí ele respondeu, do álbum eu gosto de todos. Foi assim, né? Minha música preferida é Square Hammer, que é martelo quadrado, né? Quer dizer,
tem um toque que gruda na mente. E a estética deles é muito legal. Visual macabro, como um filme de terror. Eu ouvi essa música, é muito louca essa música mesmo. Aí eu respondi pra ele, e as letras, você conhece? E eu perguntei isso sem querer ser jocoso, de maneira nenhuma, porque muitas vezes a letra em inglês, né, as pessoas não prestam atenção, não sabem o que estão cantando, e óbvio, todo contexto de letra existe um contexto por trás da letra, né? E eu queria saber se ele realmente conhecia, etc. Aí ele me respondeu assim, sim, não de todas. Falam sobre Satanás, coisas sagradas, coisas filosóficas, entre outras coisas. Ok. Aí eu respondi para ele, entendo, amigo. Mas, honestamente, você entende as consequências espirituais disso para a sua vida? Você tem o real discernimento do que isso significa e o potencial impacto para a sua eternidade? E aqui me coloco humildemente, pois já fui metaleiro. E aqui me coloco humildemente, pois já fui um metaleiro da pesada no passado. E fui mesmo, tinha cabelo na cintura. Prometo que aqui findo as minhas perguntas a você. Muito grato pela sua gentileza em responder. Aí, a última resposta dele é o seguinte. Não, amigo, porque não acredito. Ou seja, ele não acredita nas consequências espirituais para a vida dele em relação à eternidade. Ele continua dizendo, para mim, são apenas fantasias e músicas sobre mitos. Sei que muita gente acredita nessas coisas e não se sente bem ouvindo esse tipo de música. E tá tudo bem. Tem música para todos os públicos. Abraço aí, amigo. E eu achei muito bacana, agradeço, Iago, a sua gentileza de me permitir utilizar esse exemplo aqui. E esse diálogo eu tirei alguns aspectos importantes sobre o que seria o embrião desse vídeo. Primeiro, o Ghost é uma super banda que as pessoas amam. Ele tem um visual macabro de terror. Assim como o Iago, muitos dos fãs podem não acreditar e achar que são de fato fantasias e mitos que estão sendo cantados nas letras do Ghost. Agora, uma coisa que ele falou, e isso impulsionou o meu desejo de fazer esse vídeo para você, é que ele não entende e não acredita nas consequências espirituais eternas para a sua vida. E eu pensei, poxa, será que isso é pertinente eu abordar? E eu fiquei pensando dias sobre essa interação, antes de realmente mergulhar e fazer esse vídeo. E o objetivo desse vídeo não é te falar o óbvio, que a banda é satânica. E aqui eu não tô falando num aspecto pejorativo, porque, cara, é gosto, né? Como ele falou, tem gente que gosta de todo mundo. Que o gosto é satânico todo mundo sabe. Eu não tô falando nada de novo. Né? Então eu não vou chover no molhado e nem me colocar no papel de me assentar na cadeira da verdade com o dedo em riste contra você, contra quem gosta da banda. Isso, na boa, a igreja já faz e exerce um péssimo papel, no meu ponto de vista. Os crentes podem ficar bravos comigo, mas é como eu penso. Segundo, o objetivo principal desse vídeo aqui é talvez responder aquela questão que o Iago falou, que ele não conhece, não sabe, não entende as consequências espirituais. Por isso que eu tenho como objetivo principal, nesse vídeo, trazer a você uma perspectiva espiritual da música do Ghost. É simples, que assim como o Iago não acredita, talvez você nunca tenha sequer ponderado sobre esse assunto, porque não te interessa, ou depois você não acredita. Mas isso não muda o fato de que exista um ambiente espiritual por trás da música do Ghost. Mesmo porque não importa o que eu fale aqui nesse vídeo, talvez isso não vai mudar em absolutamente nada que você pensa, goste ou ache sobre o Ghost. Tudo que eu tô te pedindo, cara, e o objetivo é simples, só pondera. Só abre tua mente e pondera. E em se falando de razão, antes de eu mergulhar no Ghost, eu me lembrei de uma frase dita pelo filósofo Sócrates, que diz o seguinte: a verdadeira sabedoria é saber que você não sabe nada. Eu acho essa frase brilhante, e por causa desse princípio, eu mergulhei na história do Ghost, nas músicas, mas principalmente na mente por detrás do Ghost, o senhor Tobias Forge. E
Para conhecer o Tobias Forge, obviamente, você tem que conhecer um pouco da história do ambiente de onde ele nasceu, o país, a sua história. Por quê? Porque o homem é produto do seu meio. E a primeira coisa que eu me deparei ao conhecer o Tobias foi o seguinte: o cara é brilhante, genial. O cara tem uma cabeça incrível. E eu falo isso respeitosamente. Tremendo músico e compositor. Em termos de rock, cara, inegável. Quem falar do contrário tá sendo um tolo, não sabe o que tá falando. Outra coisa, ele tem uma visão de business, de música, que eu achei sensacional. E eu falo isso porque ele teve um senso de timing na criação da banda, dentro do contexto onde ele vivia, utilizando as referências na história do rock, como por exemplo o Kiss, o Alice Cooper, e ele fala isso em várias entrevistas. E eu achei isso muito interessante, porque ele é um tremendo comunicador e um articulador das ideias e ideologias que ele acredita como sendo verdade. O Ghost é extremamente bem sucedido em muito pouco tempo. Não é à toa que eles possuem 3 Grammys importantíssimos na indústria de música, fora as várias nominações a Grammys, que também são muito importantes. Por exemplo, em 2016, Ghost ganhou Grammy de Metal Performance pela faixa Circe, do 3º álbum deles, que fui dar uma olhada, ouvi também. Cara, que música sensacional! Tecnicamente falando, como compositor, eu sou compositor também, eu sei o que é uma estrutura musical, eu sei como se constrói. Cara, fantástica essa composição, não é à toa que foi premiada, né? E eu vi que 7 anos atrás tem 61 milhões de views, o que não é ruim, o que não é óbvio que se você compara os grandes nomes de rap, isso é um número que não é tão expressivo. Mas em se falando de uma vertente da música, né, rock, metal, como a gente sabe, que já não é o que a gente chama de mainstream, é um número extremamente significativo. O YouTube deles tem 2,17 milhões, que é um número expressivo, mas, de novo, dentro do cenário mundial de música, o rock já não é mais aquela expressividade. Não importa aqui para o nosso papo aqui, porque não deixa e não diminui absolutamente nada o mérito deles como uma banda de metal e como rock. E isso eu acho extremamente respeitável, porque ao longo de 10 anos de carreira, os caras fizeram assim milhões de fãs no mundo inteiro, e é absolutamente um feito respeitável nos dias de hoje, sendo esse gênero que eles cantam. E lendo algumas matérias sobre a banda, é interessante que o Tobias, né, ele escolheu como a temática principal da banda a sátira à Igreja Católica, né? O Tobias nasceu e cresceu no país considerado o mais ateu do mundo. De 10 pessoas, 8 dizem que não acreditam em Deus. Ou são ateus, ou são céticos, agnósticos, ou simplesmente não querem saber de religião alguma. E 2 têm a crença que existe um Deus. Vamos lá. Então, ele cresceu, e embora o Ghost tenha uma clara abordagem de sátira, né, ele tem uma visão clara, tá? O Tobias, o principal compositor da banda, ele tem uma visão clara do que é o mundo espiritual. E ele entende perfeitamente para onde ele está levando a sua audiência, e isso inclui você, para onde ele está te levando. E existe um princípio em toda e em qualquer banda, né? Quando a banda vai ser lançada e quando ela vai se apresentar, né? O primeiro álbum e a primeira música daquele álbum, e aquele álbum ele vai expressar exatamente o que aquela banda é, qual é a temática, o que eles estão apresentando ao mundo. E o Ghost inaugura sua história na música com uma faixa instrumental chamada Deus Culpa, composta por Tobias Forge, né? Depois a faixa 2, Conclave con Dio, que é uma expressão em latim que significa com chaves com Deus. Com chaves, né, de chave, né, não de conchavo, mas com chaves com Deus. E eu quero ler a letra, se você talvez não tenha tido essa oportunidade, para entender que o Deus que ele está se referindo aqui não é o Deus dos céus e da terra, mas é outro. E ele começa essa música na letra dizendo o seguinte: Lúcifer,
Estamos aqui para o seu louvor, ó maligno. Nossa conjuração é uma expressão que significa associação de pessoas, tá? Nossa associação de pessoas canta salmos infernais e manchar a mancha nas palmas sangrentas. E aí ele continua falando de semideus, nossa tarefa atrás da máscara, filho escolhido. Ó seu chefe rebelde, destruidor da terra, ascensão do precipício através do nascimento. Satanás, nós somos um de três trindade. Ele está fazendo uma menção ali naquela parte da mão sangrenta da crucificação e das chagas que foram feitas na mão de Cristo. Tem tudo bem, cara, porque esperando uma letra satânica, isso é absolutamente normal, mas isso denota para quem eles vieram, para quem eles servem. Muito embora ele esteja fazendo uma sátira, onde o vocalista, que se veste como se fosse um papa, com a caveira pintada, que é o Papa Emeritus, né, que é uma figura da morte, simbolizando a morte da igreja, simbolizando a morte daqueles princípios, canta isso. Obviamente ele está afrontando a igreja, os princípios, e está trazendo para você a entidade espiritual que ele está cultuando, que é Lúcifer. Tudo bem, cara, é uma música satânica, não dá para esperar outra coisa, é óbvio isso, né? Mas a faixa 3 nesse álbum, chamada Ritual, ela claramente apresenta aspectos que comprovam que o Tobias conhece a Bíblia. Ele sabe do que ele está falando. Deixa eu ler para você o que significa essa letra, se talvez você não tenha lido. Diz o seguinte, abre aspas, né? Hoje à noite estamos convocados para uma causa divina. Lembrança? Não, mas para a sua perda futura. Esta capela de ritual, cheiros de sacrifícios humanos mortos formam o altar. Beduínos e nômades, carregando através dos tempos, através de pestilências e fomes, esses antigos pergaminhos de rimas. Nosso anjo caído irritado foi banido do céu. Ele está se referindo a quem? A Lúcifer, óbvio. Recite agora do texto e rezar para que todos morram essa capela de ritual, cheiros de sacrifícios humanos mortos do leito do altar. Você canta em frisco, sim, nesta noite de ritual, invocando nosso mestre para procriar o bastardo profano. Nosso Pai, e aí ele faz um trocadilho com o Pai Nosso, que Jesus ensinou. Se ele faz isso, é porque ele conhece as Escrituras. Isso não é uma sátira. Ele pode estar utilizando como uma sátira, mas ele utilizou um texto que existe na Bíblia, no livro de Mateus, para escrever parte dessa letra. E que é exatamente o oposto do que Jesus ensinou. E sendo uma banda satânica, de letra satânica, o que eu podia esperar? Tudo certo. Ele canta o seguinte: Nosso Pai que estais no inferno, não santificado seja o teu nome. Malditos sejam teus filhos e filhas. Abre aspas. Ele está falando isso de você. Que você seja maldito. Ele está lançando isso sobre você. É o desejo dele. O nosso inimigo de quem são os culpados. Venha o teu reino, Nema. E aí ele continuando, falando dos sacrifícios humanos, etc. No contexto de música, isso deixa somente de ser um entretenimento musical, porque ele passa a agregar elementos espirituais. Toda música de qualquer natureza, de qualquer tipo, ela invoca um mundo espiritual. Música, ela é, em primeiro lugar, uma experiência espiritual e depois entretenimento. Eles estão fazendo aqui o oposto. Primeiro ele te entretém, mas ele está te trazendo para dentro de um ambiente espiritual. A começar por quem está cantando, que é um Papa Emeritus. Papa Emeritus é algo que é uma homenagem depois da morte. Então, o que está trazendo sobre você, em primeiro lugar, é um ambiente de um espírito de morte sobre você, que você invoca toda vez que você ouve a música. Mas, em se tratando de música satânica, se é isso que você gosta, eu não posso dizer nada contra. Mas é o que está acontecendo no mundo espiritual que você não vê. Honestamente, dá para entender a razão da inspiração de Tobias para escrever isso. E fica claro, daquilo que está por trás de uma suposta sátira, existe uma verdade sendo lançada sobre você. Olha o que ele diz nessa entrevista sobre o diabo. The devil, because the devil for me represents rock and roll, film, freedom, humor, essentially my life, my background.
O diabo representa isso para o Tobias. Rock, filme, terror, piada. Isso é a opinião dele. Nessa mesma entrevista, ele fala algo que eu concordo. E ele educadamente se refere à igreja. Tá? Muito embora ele tenha um asco da igreja, ele fala de forma educada. Olha só o que ele fala. I know very, very few things in the history of the world that has been perpetrated in the name of the devil, that has been of evil, to the non-benefit of mankind. Whereas, I mean, just look at the amount of abuse and human despair that has been caused in the name of good. E sabe de uma coisa? Ele fala de algo de maneira muito sutil que eu concordo 100%. Sabe o que ele fala? Ele está se referindo ao horror das cruzadas na Idade Média, que em nome de uma religião matou milhões. A Inquisição é uma mancha na história da igreja. Sabe de uma coisa? Eu concordo com ele. Sabe do que mais, cara? Nem Jesus aprovaria isso. Nem o próprio Cristo aprovaria isso. Essa é uma mancha na história da igreja que não tem como colocar uma peneira, né, para tapar o sol, como fala o ditado. E sabe de uma coisa? Nem a Bíblia fez isso. É agora que eu vou te pedir para você ter paciência comigo, que eu vou ter que ler a Bíblia aqui, cara. Então aguenta aí que eu vou te mostrar por quê. A Bíblia, cara, ela fez questão de deixar registrado, se antecipando a esse problema que ia acontecer, ela deixou registrada não em um local, mas em 3 lugares, um episódio muito significativo. Quando Jesus estava sendo preso, que ele foi levado no Getsemane para ser preso, lá estava Pedro, que decepa a orelha de um soldado do templo chamado Malco. Existem 3 passagens na Bíblia que contam essa história, ou seja, a Bíblia não tem interesse nenhum em esconder. Pedro é um cara muito interessante, mas eu queria ler esse trecho, me permita eu ler esse trecho para você, por favor. João 18, de 10 a 11, que diz o seguinte: Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus falou a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o meu pai me deu. E eu gosto muito porque Pedro foi o cara que confessou, né, para Jesus que ele era o Messias, né? E Jesus falou: Pedro, sobre essa confissão, ou seja, sobre esse princípio de que eu sou filho de Deus que viria ao mundo para perdoar, eu vou construir a minha igreja. O cara que fez essa confissão estava armado de uma espada. E foi ele que foi cortar a orelha do soldado. E Jesus falou: guarda a tua espada. Sabe o que a Bíblia está me ensinando aqui? Que Jesus é contra a violência que existe por trás de uma pregação. Entendeu? Jesus é contra isso. Jesus foi contra, é contra, não aprova, não aprovou e jamais aprovará. E não terá por inocente quem alimentou as cruzadas. Sabe uma coisa, cara? Toda vez que a igreja se levanta com uma espada na mão, impede o homem de ouvir a palavra da salvação de Jesus Cristo, cara. Toda vez que alguém se levanta desse lado daqui para vociferar que a Bíblia diz isso, a voz da verdade, isso é como se fosse a espada de Pedro, onde Jesus falou: cara, guarda a tua espada. Aquela igreja não representa Jesus. É essa igreja que Tobias se levanta contra. Sabe de uma coisa? Eu concordo com ele. Eu sou contra isso. Por isso que eu comecei esse vídeo falando aqui: cara, eu não tô aqui para atacar ninguém, cara. Eu tô aqui para descortinar o mundo espiritual. Tem uma outra entrevista do Tobias que eu assisti que eu achei muito interessante. Ele é pai, né? Ele tem seus filhos, e quando os filhos eram pequenos, ele não permitia que uma banda do país dele fosse ouvido pelos seus filhos. Eu achei interessante, no mínimo, né? Achei no mínimo curioso que alguém faria isso, sendo ele pregador do que ele prega, cantor do que ele canta, né? E aqui a gente vê uma coisa interessante, que ele está desfrutando do dom que Deus deu, cara. Foi Deus quem deu o dom da paternidade para ele. E Deus colocou no coração dele o instinto de proteger um filho das influências do maligno. Olha que coisa ridícula. É piada, né, cara? Por que ele não deixa ouvir os filhos ouvir a coisa que faz mal? Porque ele sabe que existe a influência do maligno na mente das pessoas.
Mas na cabeça dele o maligno é uma coisa relativa. Ora, se ele não deixa os filhos dele ouvir certas coisas, por que você se permite ouvir o que ele fala? Só porque a música é legal, cara? Se ele ama o filho para proteger das influências do maligno, por que ele não para de colocar sobre você uma mensagem que pavimenta a estrada para uma destruição eterna? Ou ele nunca te falou isso? Ou você nunca percebeu, ou você nunca parou para pensar, se aquilo é uma sátira, por que ele usa elementos espirituais para lidar com uma sátira? Por que ele não escolheu outro tema? Por que ele escolheu o mundo espiritual? Só porque para ele isso é uma palhaçada? Talvez porque corrobore com muito do que você pensa sobre o que é a igreja. E eu concordo, cara, que a igreja tem erros, mas será que são todas? Será que é tudo? Olha essa entrevista que ele faz com um menino sobre o que seria o Ghost tocar no inferno. How cool do you think it would be to play a concert in hell? That would probably be very close to what we are doing right now sometimes. It's very hot on stage. Yeah, well, as opposed to playing in heaven, you know, when you know about all the rules about who's going to hell, who's going to heaven, hell is where all the people go. So that's where the party is. Nobody's going to heaven. Nobody qualifies. So it would probably be like playing here. Pro Ghost, cara, o inferno é uma festa. Pro Ghost é uma grande... É um local onde você vai se curtir muito, onde vai se ouvir muito o que eles cantam. E aliás, ele faz até um trocadilho, que o palco que eles cantam é exatamente o que vai acontecer no inferno. Deixa eu te falar uma coisa, ele tá mentindo. Ele não tá falando a verdade para você. Sabe por quê? A Bíblia diz, e está escrito, que o inferno, cara, é um local de sofrimento e dor eterno. É um local onde haverá choro e ranger de dentes. E a expressão ranger de dentes é bater o dente de medo por causa da tortura. É um local real, cara, onde não haverá chance de perdão, onde não haverá chance de você sair. E é tão interessante que a Bíblia tem uma história onde os próprios demônios do inferno pedem para Jesus não mandar eles para o abismo. E é para lá que eles, Satanás e todos aqueles que virarem as costas irão um dia. É o Márcio que está falando? É o Márcio que está desejando? Não, está escrito. Mas isso o Tobias não te conta, cara. Isso o Tobias fala nas músicas, que o diabo é o grande poderoso, o grande salvador. É isso que ele fala? Mas olha o que a Bíblia fala de quem é o diabo e o que acontece com ele. Aqui, ó. E o diabo que os enganava, o diabo te engana através da boca do Tobias, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estarão a besta e o falso profeta. De dia e de noite estarão atormentados para todo o sempre. E aí ele vai falando de um juízo, onde Deus trará as pessoas diante de um tribunal de juízo, cara. Isso não está na música do Ghost. E aí, aqui fala o seguinte: eu vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono e abriram-se livros. Abriu-se outro livro que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Sabe o que é o mais terrível depois? Aí fala aqui, ó. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno não é isso que o Tobias está te falando. As letras da música do Ghost, que se levantam contra a igreja, que falam sobre contra isso, contra aquilo, pregam algo que não é verdade. Ah, Márcio, mas eu não quero nem saber, tô ouvindo e não me interessa o que você tem a falar. Tudo bem. Mas sabe uma coisa que ele falou aí nessa entrevista desse menino, que eu concordo com ele? Ele falou o seguinte: ninguém pode ter acesso ao céu. Isso é verdade, exceto pelo fato de que Deus providenciou uma maneira. E não é a igreja e não é a religião que o Ghost tanto odeia.
O foco do ódio do Tobias está errado. Ele está levando você a odiar algo, e esse algo, pro próprio Jesus ficou olhando assim, por que ele está com raiva disso aqui? Isso aqui não me representa, cara. Ah, mas Márcio, o que você está falando é uma coisa antibíblica, porque a Bíblia fala que o corpo de Cristo é a igreja na terra, representa quem? É a verdade. A igreja de Cristo, sim. A igreja verdadeira de Cristo. Essa sim é verdadeira. Mas qual é a verdadeira e qual é a falsa, né? Mas o foco desse vídeo não é defender a igreja. Eu não estou aqui para defender a igreja. Seria tolice, né? Eu estou aqui para defender a igreja. O foco desse vídeo é te apresentar o fato de que existe um princípio de um reino e não religião, cara. Existe o reino das trevas, onde o Ghost canta. E existe o reino de Deus, onde Jesus reina. São brigas de reinos. Só que Jesus não tem opositor suficiente, cara. Porque Satanás perdeu. E isso o Ghost não fala. Jesus peitou os religiosos da sua época e as suas tradições manipuladoras. Da mesma forma, Jesus peita hoje os religiosos que tentam manipular você. Por isso que eu tô aqui falando pra você, eu não quero te convencer de nada, cara. Sabe por quê? Porque eu não tenho esse poder, cara. Sabe por quê? Porque você é inteligente o suficiente para entender que manipulação é algo que te leva pro mal. Não é verdade? No entanto, você bate palma para quem tá cantando na sua primeira música, Lúcifer, estamos aqui para seu louvor, ó maligno. Sério? Tudo bem, eu vou respeitar a sua opinião. Mas, cara, Jesus repreendeu duramente os religiosos, assim como o Tobias está se opondo à igreja. Jesus também se opôs à religião. Jesus também se opôs aos religiosos daquela época. Chamava eles de raça de víboras, hipócritas. E falou o seguinte, o seu pai é o diabo. Então, a igreja religiosa que ele fala diz respeito ao mesmo reino que ele serve. Então, quando Jesus fala que o pai dos religiosos é o próprio diabo, o que Jesus está dizendo é que a religião que o Tobias se levanta, que a igreja que ele se pertence ao mesmo reino que ele canta. Ele está cantando para ele mesmo. Isso é o que o Ghost faz e te engana, achando que você está cantando sobre uma igreja. Não, não, não. Você está cantando sobre algo que pertence a ele. Ele está fazendo uma sátira dele mesmo. E quando Jesus falou isso, cara, ele se separou da religião humana. Porque Jesus não é religião, nunca foi religião. E eu quero terminar esse vídeo falando uma coisa interessante para você, cara. No julgamento de Jesus, antes dele ir para a cruz, Jesus se manteve calado diante de toda a autoridade religiosa que foi questionar ele. Quando ele estava sendo cuspido, quando ele estava apanhando, quando ele estava sendo zombado na frente dos religiosos, Jesus se manteve absolutamente quieto. Não falou uma palavra. O único momento do julgamento de Jesus que ele abriu a boca foi para responder a Pilatos. Sabe por quê? Pilatos representava um reino, um império romano. E a resposta de Jesus a Pilatos foi contundente. Me permita ler isso para você. Por favor. Eu leio isso em João capítulo 18, versículo 33 e 37, que diz o seguinte: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Ou seja, está falando de reino aqui. Aí Jesus respondeu pela primeira vez no julgamento dele o seguinte: você está dizendo isso porque você acredita ou porque os outros disseram isso de mim? Aí o Pilatos deu uma sapatada nele dizendo o seguinte: sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Aí Jesus respondeu, olha o que ele respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha o que Jesus está falando. Ele está se separando da religião aqui. Nesse momento ele fala o seguinte, que vamos falar de reino para reino. Se eu quisesse, eu mandava vir os meus súditos, que são os anjos de Deus.
E naquela ocasião, quando ele corta a orelha de Malco, quando Pedro corta a orelha de Malco, no Getsemane, ele fala, cara, você não sabe que eu poderia dar ordem a miríades e miríades de anjos que viessem a mim e destruiria todo mundo? É isso aqui que Jesus está respondendo para Pilatos, mas de outra forma. Ele está respondendo sob o ponto de vista de um reino. E ele se dividiu quanto à religião. Não tem nada a ver com aqueles religiosos. O meu reino não é deste mundo. Ou seja, o reino de Deus, do qual eu sou porta-voz falando para você, não pertence a esse mundo. Portanto, a igreja que o Ghost tanto ataca não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. E eu quero terminar falando 3 coisas que eu tenho certeza que o Tobias e o Ghost nunca vai te falar. A primeira coisa que Tobias e o Ghost nunca vai falar para você, mas a Bíblia fala, que aliás o próprio Jesus falou, é o seguinte, cara, olha isso. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, o diabo que o Ghost exalta, cara, não assusta a Deus. Deus não é pego de surpresa, cara. Para de achar que você é super poderoso porque você ouve uma música que exalta o diabo. Você acha que isso muda quem é Deus, cara? Olha que todo poder existe nas mãos de Jesus Cristo, nos céus e na terra. O que o Ghost não te fala é que o destino eterno de quem vira as costas para o perdão de Deus é o inferno, onde o diabo também vai sofrer. E eu fico pensando aqui, cara, a mesma coisa que Jesus falou para aqueles que zombavam dele. Cara, Jesus falou na Bíblia o destino de Satanás. Aparta-te de mim. Eu adoro ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele mandou, fuja de mim. A Bíblia diz que Jesus pisou na cabeça da serpente. Tem uma marca de pé na testa do diabo. Isso o Ghost não te fala. Mas agora sabe o que é mais incrível que o Tobias nunca vai falar para você? O nome Tobias, que foi dado pelos seus pais, homenageia um grande homem de Deus. Muito provavelmente fazia parte daquele pequeno percentual de cristãos. E ele tem passagem na sua infância de experiências horríveis, novamente dentro da igreja. Daí talvez a raiz da sua raiva, do seu ódio. Mas o nome Tobias deriva de uma palavra hebraica que tem 2 partes, né? To-ya, Tov-ya, que significa Deus é bom. Toda mentira lançada sobre você, cara, sai de alguém que tem uma marca, que Deus é bom. Isso não significa que a música dele é boa, porque o coração fala do que a boca é cheia. E a boca dele sai blasfêmias contra esse Deus. E Jesus adereçou a isso. Aliás, o próprio Deus adereçou a isso. Lembra que eu te falei que ele protegia os filhos, cara? Deus não poupou o filho dele. Lembra daquela letra que eu falei que fala sobre a mão sangrenta? Esse aqui foi o preguinho, ou uma réplica do preguinho que entrou na mão de Jesus Cristo na cruz para perdão dos pecados, para perdão das blasfêmias cantadas nas músicas que você bate palma. Porque toda vez que você está cantando isso, você está sendo conivente com aquilo e esse pecado é imputado sobre você. Então, muito embora você chegue no final desse vídeo e fale, Márcio, não tô nem aí, vou continuar ouvindo o Ghost, sua opção, não tenho nada com isso. Mas haverá um dia que você vai chegar diante de Deus, cara. E se você deixar esse mundo blasfemando contra ele, dizendo que você rejeita o perdão da cruz, escreva o que eu estou te dizendo. Aliás, isso estará escrito no livro da tua vida, que você nesse dia, nesse momento, você assistiu o vídeo do Gordinho, lá do outro lado do planeta, dizendo para você que Jesus morreu por você, para perdoar os seus pecados. Não é igreja, não é religião, é relacionamento com Deus. E Deus vai te lembrar desse dia que você zombou desse vídeo. E zombou de mim. E quer saber, eu não tô nem aí, cara. Pode zombar de mim o quanto você quiser. Você não tá zombando de mim, você tá zombando daquele que me enviou para falar isso para você. Assim como na cruz, como no dia da crucificação, a primeira coisa que Jesus falou sobre aqueles que zombavam, sobre aqueles que batiam, Jesus falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu digo a mesma coisa para você hoje. Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que estão ouvindo e as consequências espirituais para a eternidade deles. Assim como aquele jovem, acho que é jovem, o Iago, me falou no início desse vídeo, eu procurei responder. Se você continuar não acreditando, se você decidir que isso é uma fantasia, sua opção. A mim, cabe apenas trazer a palavra de Deus para você. Agora, o que você faz com isso é a sua escolha. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração de alguma maneira. Eu espero que isso tenha lançado no seu coração uma semente e que um dia essa semente germine e se torne uma árvore frondosa, porque Deus te ama, Jesus é a verdade e existe sim um céu esperando por aqueles que aceitam a Cristo e o inferno esperando por aqueles que rejeitam a Cristo. Eu espero que você seja aquele que aceite a Cristo um dia. E basta para isso uma oração simples. Senhor, eu recebo o perdão da cruz do Calvário sobre os meus pecados. Se você gostou desse vídeo, escreve sua mensagem. Se você não gostou, se você discorda, se acha que isso é uma grande palhaçada, pataquada, pelo menos seja educado para escrever isso. Eu vou fazer questão de interagir com você e reiterar esta frase. Deus é bom e Ele te ama.